Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos para o nosso ritual padrão. Se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante nosso canal a crescer, desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também. Então não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. E nós vamos agora para a nossa 9ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Nós estamos aqui no primeiro volume que trata da introdução e vamos dar continuidade aqui, falando do perfil profissional. Então assim, pessoal, eu já li bastante aqui, então eu já vou falar direto aí pra gente até mesmo que ganha tempo, né? Então o trabalho direto com as crianças, exige que o professor ele tenha uma competência polivalente, ou seja, o professor que trabalha com crianças, principalmente na educação infantil, ele tem que juntar o cuidar com o educar, ele tem que ter o conhecimento tanto das diversas naturezas que abrangem aí a educação infantil, os cuidados básicos essenciais, até mesmo os conhecimentos específicos aí das diversas áreas do conhecimento. Então o professor ele tem que ser um cara assim meio tio, meio professor, meio mestre, sabe? Ele tem que ser um conjunto ali. Não adianta o professor falar assim, eu sou professor de matemática, mas eu fiz a complementação pedagógica para estar dando aula no infantil. Não. Gente, para dar aula com a educação infantil, até mesmo os anos iniciais do fundamental, o professor tem que ser polivalente, ou seja, ele tem que abranger diversas áreas de conhecimentos, ou seja, o cara tem que ser bom, né? Inclusive, quando a gente fala sobre as formas de disciplinas a ser trabalhadas nas escolas, tem uma disciplina lá que é a transdisciplinaridade, né, que é o sonho de consumo aí do MEC, é o sonho de consumo de grandes gestores, aí, grandes idealizadores da educação. Isso porque essas pessoas, né, não entram numa sala de aula, que eles sonham aí que o professor ele vá dar aula de todas as matérias, né? Gente, isso aí o professor realmente teria que não ter vida social, ao mesmo tempo em que não é legal, por quê? Porque o aluno ele tem que ter várias referências ali, né? Ele não pode imaginar um professor, cara, dando inglês, matemática, português, história. Você imagina se esse professor for chato, né? O que vai ser a vida do aluno durante aquele ano letivo? Então o pessoal sonha muito com essa transdisciplinaridade, mas a transdisciplinaridade, que seria o professor dando todas as matérias, gente, só é idealizado por quem não está na sala de aula dando aula, né? Os famosos especialistas da educação, que não tem coragem de entrar numa sala de aula, senão eles não teriam essa ideia. Mas na educação infantil, essa transdisciplinaridade, ela acaba tendo que acontecer, né? Porque o professor ele tem que ser ali polivalente, tem que ser um cara que ele manja de tudo ali da educação básica nos anos iniciais, para poder realmente estar atendendo as demandas das crianças. Tá? Então fala sobre isso aqui. Também fala assim, que tem os instrumentos essenciais para trabalhar com a educação infantil, que são, por exemplo, a observação, registro, né, planejamento, avaliação. Também fala sobre a implementação da proposta curricular, que para ter uma proposta curricular de qualidade, tem que partir principalmente aí o compromisso dos professores que trabalham nas instituições. Eles vão trabalhar em parceria com as famílias, com as crianças, com a comunidade. E também fala aqui, né, que para que os projetos educativos das instituições eles possam de fato representar esse diálogo e debate constante, é preciso que os professores eles tenham um grau de comprometimento muito alto aí com a prática educacional. Porque se o professor, por exemplo, ele dá aula por dar, né, aquela coisa, tipo, eu tô aqui, é meu emprego, é meu ganha-pão, na verdade eu tenho um emprego, eu só vim aqui fazer bico, e gente, acontece diversas coisas aí em relação à educação. Não, o professor tem que ter um comprometimento muito grande, porque senão, pessoal, não acontece realmente, tá? Tem uma outra temática aqui, que é a organização do Referencial Curricular Nacional. Gente, isso aqui é uma coisa tão técnica, não cai em concurso, então a gente vai pular porque a gente vai só ficar perdendo tempo, tá? Mas fala só sobre realmente a organização do referencial curricular aí da educação infantil. Agora tem aqui a organização por idade, eu não dei uma lida, nós vamos dar uma olhadinha agora, se for relevante a gente explica, senão a gente já vai pular ele também, tá? Que a gente tem que focar realmente nos assuntos do concurso. Eu sei que vocês podem falar assim, nossa, professor, ele tá meio agitadão ali. Mas, na verdade, gente, eu tô meio irritado, porque eu já comecei a dar essa videoaula umas 4 vezes aqui, e aí foram diversas coisas que foram acontecendo, e toda hora eu parava a videoaula e acabei ficando irritado. Mas vamos lá. Por isso que eu tô assim, eu já fiz a leitura várias vezes lá, por isso que eu já expliquei direto, pra gente não perder tempo aí fazendo leitura desnecessária. Tá? Porque uma hora foi reunião pedagógica, nós estamos aí na pandemia, e tem as reuniões com a escola, aí outra hora era uma coisa, outra hora era outra, eu já comecei a aula umas 3 vezes. Por isso que eu tô assim meio acelerado, porque na verdade eu tô meio que, me perdoa a palavra, de saco cheio dessa aula aqui, de tanto que eu já comecei ela e não termino. Então vamos lá.
Organização por idade. A lei... Ai, eu tô falando, tá difícil. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 96, ela explicita no artigo 30, capítulo 2, seção 2, que a educação infantil ela será oferecida em, primeiro, creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade, para escolas de 4 a 5 anos de idade. Então a LDB ela fala aí, né, que a educação infantil ela é oferecida de 0 a 3 anos e 11 meses na creche e de 4 a 5 anos e 11 meses na pré-escola. Este diferencial curricular da educação infantil adota a mesma divisão por faixas etárias contempladas nas disposições iniciais da LDB. Então, ou seja, o referencial ele vai trabalhar com a mesma faixa etária que a LDB, mesmo até porque, gente, pelo amor de Deus, né, se cada documento aí colocar uma faixa etária, daqui a pouco fica difícil, né, organizar a educação. Embora arbitrária do ponto de vista das diversas teorias de desenvolvimento, buscou-se apontar possíveis regularidades relacionadas aos aspectos afetivos, emocionais, cognitivos, sociais das crianças das faixas etárias abrangidas. Então assim, gente, por que fala assim, embora arbitrária do ponto de vista de diversas teorias? Porque, gente, foram criadas aí no passado diversas teorias de desenvolvimento. E um falava que a criança não era capaz de trabalhar o cognitivo com a criança pequena, o outro dizia que o afetivo atrapalhava, o outro dizia que a parte social, emocional. Gente, cada um dava uma teoria diferente. Até a gente perceber que a criança ela é um ser humano. Então ela tem um aspecto afetivo, ela tem um aspecto emocional, cognitivo, social, tá? Então tem que ser trabalhar tudo isso com a criança, né? Antigamente os famosos estudiosos ali, cada um criava uma teoria e cada um queria excluir a teoria do outro, tá? Então aqui, né, mesmo não sendo reconhecida por diversas teorias, tá falando aqui, né, que buscou-se aí apontar possíveis regularidades, tá, relacionadas a todos esses aspectos da criança. No entanto, em alguns documentos se fez uma diferenciação para os primeiros 12 meses de vida da criança, considerando as especificidades dessa idade, ou seja, foi considerado aí, né, que é o primeiro ano de vida da criança, esse tipo de coisa aí já não dá para ser muito trabalhado. E eu concordo, pessoal, porque eu trabalhei com creche, eu peguei todas as... eu só não peguei ensino médio, Fundi 2 e ensino médio, mas da creche ali dos 0 anos até o 5º ano do ensino fundamental, eu peguei todas as faixas etárias. E eu falo para vocês, gente, criança de 0 anos é socialização, é só isso, tá? Claro, depois quando ele vai chegando quase perto de 1 ano, você consegue realmente trabalhar alguma cognição com ele, mas assim, ó, mesmo assim ele pega os bloquinhos ali coloridos, ele só bate um no outro, aquela coisa de achar que a criança vai pegar, sabe aqueles carrinhos que tem as formas vazadas e você tem que enfiar as pecinhas? Não tem, realmente assim, é só uma criança com superdotação que consegue, tá? Então, por isso que fala aqui que os primeiros 12 meses de vida você não vai levar tão a sério esses aspectos aqui, tá bom? Falo aí por experiência própria. A opção pela organização dos objetivos, conteúdos e orientações didáticas por faixas etárias e não pela designação institucional creche para escola pretendeu considerar a variação de faixas etárias encontradas nos vários programas de atendimento nas diferentes regiões do país, não identificadas com as determinações da LDB. Então aqui fala que tem pessoas aí que não trabalham aí por faixa etária, mas trabalham por seriado, por facilidade, que antigamente acontecia isso também, que falava aí sobre, tinha aquela primeira série A que eram os mais fortes, primeira série B, até chegar na primeira série E que eram os mais fraquinhos, né? Hoje não pode mais ter esse tipo de disseminação, esse tipo de discriminação aí. Então fala um pouquinho sobre isso aqui, porque ainda tem aí setores que acabam trabalhando. Gente, é mais uma coisa que eu vou falar. Tem gente aí que vai adorar falar assim, não, mas porque o meu filho com 7 meses ele já falava, ele já andava, ele já escrevia, ele já lia jornal, olha, tem casos que vai acontecer isso, mas gente, é diferente a criança na posição da família, a criança na posição da escola. Então quando eu falei daquela questão dos 12 meses ali, gente, é por experiência própria, eu tenho quase 20 anos na prefeitura aqui de Guarulhos. Então, assim, é por experiência própria, tá? Então, quando você vai trabalhando em conjunto com as crianças, não espere aí que os primeiros 12 meses você vai conseguir trabalhar a parte de cognição, essas coisas. Não dá, tá bom? Principalmente porque tem a parte do cuidar ali, que tem criança ali, a maioria é assim, e tem criança ali que leva isso ao pé da letra, tá? Que é um verdadeiro tubo digestivo. Come e enche a fralda, e você troca e tem que dar banho, põe pra dormir, e acorda e quer comer de novo. E... gente, vocês lembram do desenho do Shrek lá, quando ele tem os bebezinhos? Acho que é no Shrek 4, isso mesmo. Que ele chega lá e a vida dele perde o sentido, né? Que é só aquela coisa da comida e troca a fralda e faz aquela coisa.
E a creche funciona mais ou menos assim, tá no primeiro ano de o B1, né, que é o berçário 1, funciona dessa forma. Então, só ratificando aqui, porque tem gente que vai falar assim, não, mas o meu filho com 7 meses ele montava as coisas ali, montava o castelo Lego, né? Tá, gente, mas é quando tá com o papai e a mamãe do lado ali, a coisa funciona um pouco melhor. Na escola não dá para trabalhar, tá bom? Principalmente escola pública aí, que a quantidade de crianças é grande. Então, daqui a pouco vai gente aí me contrariando aí, falando que eu não tô dando a videoaula de forma correta, tá? Nós somos professores, nós temos dias bons e dias ruins, né, gente? Putz, tudo que eu queria, era ter sentado e dado essa aula, né? E foi tanta coisa aí agora, mas tá saindo, viu, pessoal? Não vai pensar que eu tô dando uma aula de qualquer forma, não, tá? Tô dando aula com o maior carinho aqui para vocês. Organização, agora nós vamos falar aí sobre organização em âmbitos e eixos. Frente ao mundo sociocultural e natural que se apresenta de maneira diversa e polissêmica, optou-se por um recorte curricular que visa a instrumentalizar a ação do professor, destacando os âmbitos de experiências essenciais que devem servir de referência para a prática educativa. Pessoal, eu dei uma lida aqui para ver se eu ia pular essa temática também, mas não, vamos lá. Aqui está falando assim, frente a esse mundo sociocultural, natural, que ele se apresenta de maneira tão diversa e polissêmica, aqui está falando sobre um recorte curricular, ou seja, assim, você vai procurar trabalhar com a educação infantil, gente, de que forma? Abrangendo aí diversos e múltiplos espaços de elaboração de conhecimento. Então isso aqui é mais do mesmo que eu já venho falando em diversas aulas minhas, que é o quê? Você vai explorar os diversos espaços da escola, trabalhar com as mais diversas ferramentas, todas de formas lúdicas. Meu, soltei uma pérola aqui, tava demorando. Todas de forma lúdica, buscando ali a criança trabalhar através da brincadeira, da interação social, trabalhar através da imaginação, da criatividade dela, tá? Então, essas diversas ferramentas e espaços aí. Então, fala aqui sobre a forma de se trabalhar com a educação infantil, tá? Tá considerando tudo isso aqui, levando em consideração a faixa etária das crianças, tá? Os âmbitos são compreendidos como domínios, campos, não, isso aqui já vi. O referencial curricular nacional para a educação infantil, ele define 2 âmbitos de experiências, né? A formação pessoal e social e o conhecimento de mundo. Então, assim, a educação infantil ela vai trabalhar com formação pessoal e social da criança e também com conhecimento de mundo, ou seja, o famoso eu no mundo, né? Que eu já, nossa, quantos anos aí eu trabalhei esse projeto em escola, né? Eu no mundo, né? É o famoso projeto identidade, que é a criança se reconhecer aí como ser humano, tá? É preciso ressaltar que essa organização ela possui um caráter instrumental e didático, devendo os professores ter consciência em sua prática educativa que a construção de conhecimentos ela se processa de maneira integrada e global e que há inter-relações entre os diferentes âmbitos a ser trabalhados com as crianças. O âmbito de formação pessoal refere-se a experiências que favorecem prioritariamente a construção do sujeito. Está organizado de forma explícita. Não, então assim, a formação pessoal e social, ela vai falar do quê? A criança se reconhecendo como sujeito, como parte, como uma pessoa, né, que tem sentimentos, tem valores, tem opiniões, tá? É a formação da criança, tá? E nesse âmbito é onde se trabalha aí a identidade da criança. Inclusive eu li isso aqui agora em algum lugar aqui, identidade e autonomia. Por quê? Porque ele permite aí que as crianças comecem a trabalhar, aprendendo a conviver com outras crianças, a respeitar, né? Então, aprende sobre o respeito, a solidariedade, a amizade, a cooperação. Então é onde ela começa a trabalhar a identidade e a autonomia dela. O âmbito de conhecimento de mundo, ele se refere à construção das diferentes linguagens pela criança e as relações que ela estabelece com os objetos de conhecimento. Então, as diferentes linguagens, o toque, o que ela sente quando ela está em contato com aquilo, o que ela acha que aquilo representa, como que ela vai trabalhar com aquele tipo de coisa, né? Então, assim, as linguagens que ela vai utilizar, tá? Para se relacionar com aquele objeto, para expressar o que ela acha daquele objeto com as outras pessoas, tá? Esse âmbito traz uma ênfase na relação das crianças com alguns aspectos da cultura, ou seja, a criança vai começar a ter um contato maior aí com a cultura que está à volta dela, tá? Vai começar a se relacionar e construir a sua própria cultura a partir dessa cultura também.
A cultura é aqui entendida de uma forma ampla e plural, como conjunto de códigos e produções simbólicas, científicas e sociais da humanidade, construída ao longo de histórias dos diversos grupos, englobando múltiplos aspectos e em constante processo de reelaboração e ressignificação. Então, os diversos contatos da criança com as culturas simbólicas, inclusive. Então, aí fala sobre as artes, fala sobre os lugares que a criança frequenta, né? Uma igreja, um parque, um cinema, um evento no final de semana. Tá? Então são os contatos aí, os primeiros contatos da criança com essa cultura externa aí que está ao redor dela. Essa ideia de cultura transcende, mas ela engloba aí os interesses momentâneos, né? As tradições específicas e as convenções de grupos sociais particulares, que eu acabei de falar. O domínio progressivo das diferentes linguagens que favorecem a expressão e comunicação de sentimentos, emoções e ideias das crianças propiciam a interação com os outros e facilitam a mediação com a cultura e os conhecimentos constituídos, tá? Então, a partir do momento que a criança ela vai dominando, aí vai tendo um domínio progressivo das diferentes linguagens, né? Dela se expressar ali, dela passar o que ela está sentindo, o que ela aprendeu, né? Que ela também quer falar. A partir daí, né, isso aí vai propiciar uma interação muito maior com as outras crianças, né, com outras pessoas, porque a criança ela quer passar tudo que ela aprendeu, tudo que ela viu, tá? Então isso aí acaba facilitando bastante aí essa mediação da cultura com os conhecimentos constituídos pela criança através desse contato também. Incide sobre aspectos essenciais do desenvolvimento e da aprendizagem e engloba instrumentos fundamentais para as crianças continuarem a aprender ao longo da vida. Destacam-se os seguintes eixos de trabalho: movimento, artes visuais, música, linguagem oral, escrita, natureza, sociedade e matemática. Então aqui são as diferentes linguagens, né, que a criança ela vai estar construindo aí no decorrer desse processo, pessoal. Que é o movimento, que é o corpo em movimento, na verdade, né? Eu, por exemplo, vocês podem reparar aí nas minhas videoaulas que eu uso a língua, a boca e eu uso as mãos para falar, né? Eu não consigo falar parado assim, ó, quietinho, né? Minha esposa faz videoaula, ela faz a videoaula assim parecendo a Fátima Bernardes. A Fátima Bernardes nem faz mais jornal, né? A Renata Vasconcelos, assim, né, ó, dando jornal, e eu, né, falando jornal lá, e eu não, eu falo gesticulando, assim, ó, todo, né, ela fala que eu já pareço o Siqueira Júnior, né, que eu já falo gesticulando, assim, desse jeito. Então, gente, o corpo em movimento é uma forma de se expressar, que a criança, ela tem muito isso, tá, e alguns adultos aí como eu. As artes visuais, né, que são aí, artes ligadas a pinturas, né, e dentre outras aí também, que eu não lembro nenhuma agora, mas também artes visuais a gente pode considerar aí como gibis, pinturas, aqueles livros para bebês, né, que não tem fala, são só as fotografias para a criança ir vendo, contando a própria história dela. Música, a linguagem oral, a linguagem escrita, né, que através de uma carta, você escreve uma carta, um bilhete, hoje a mensagem de WhatsApp é uma linguagem, uma forma de linguagem de se comunicar. Natureza e sociedade, que é a ligação da criança com o mundo, né? Não é a ligação que eu ia falar, é o contato, a relação dela com o mundo, e a linguagem matemática também. Estes eixos, eles foram escolhidos por se constituírem em uma parcela significativa da produção cultural humana, que amplia e enriquece as condições de inserção das crianças na sociedade. Tá? Então, gente, essa temática aqui, olha, essas temáticas que eu estou trabalhando nessa aula, elas são super curtas e super técnicas, tá? O que acaba aí, gente, tornando aí bem chatinho mesmo, tá? Então, essas partes, ó, nessa aula a gente trabalhou aí, ó, organização do referencial, organização por idade, organização de âmbitos, e toda essa parte de organização, gente, são coisas muito técnicas e honestamente acabam nem caindo muito em concurso, tá? Então não se preocupem aí se vocês acharem assim, mas o professor Super Malva tá pulando muita coisa aí, mas são coisas que realmente não são importantes, então eu vou dando meio que um tapinha geral, que não tem também muito o que explicar, tá? Mesmo até porque o tema é curto ali. Agora a gente vai falar sobre os objetivos, tá? Aqui está componentes curriculares, né? E dentro dos componentes curriculares aí os objetivos deles. Então os objetivos, gente, explicitam intenções. Aliás, espera só um pouquinho. Não, eu pensei que era muito grande, que não ia dar para concluir nessa aula, mas dá sim. Vamos lá. Os objetivos aí dos componentes curriculares. Os objetivos explicitam intenções educativas e estabelecem capacidades que as crianças poderão desenvolver como consequências de ações intencionais do professor. Então, quando você tem um objetivo lá na sua aula, né, você vai dar uma aula, você tem um objetivo. Qual que é o objetivo?
hoje eu vou falar sobre as vogais. O objetivo é eles conhecerem, começarem a ter um contato. Isso não vai acontecer na educação infantil, estou dando um exemplo. Vai começar a ter um contato com o alfabeto. Então ele vai começar a ter um contato com o alfabeto através das vogais. Então quando você vai dar uma aula sobre vogais, não é porque as vogais são bonitinhas, é porque você tem um objetivo de iniciar o contato deles com o alfabeto, tá? Então o objetivo, ele é importante, porque ele te dá uma meta ali de aprendizado das crianças. E eles ajudam, acabam desenvolvendo aí a capacidade das crianças de desenvolver aí um conhecimento com maior facilidade, quando você tem um objetivo a seguir. Quando você, lá no desenho da Alice, no País das Maravilhas, tem uma situação que ela chega pro gato lá e fala assim, qual que é o caminho certo? Ele fala, para onde você vai? Ela fala, eu não sei. Ele fala, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E isso é muito importante, porque assim, se o professor entra para dar uma aula e ele não sabe o que ele vai fazer com aquela aula, gente, se ele não tem um objetivo, o aprendizado da criança não vai acontecer, tá? Não é que não vai acontecer bem, não vai acontecer de forma nenhuma, tá? Então precisa ter o objetivo. Os objetivos, eles auxiliam na seleção de conteúdos e meios didáticos, ou seja, auxilia o professor ali a montar, né, um plano de aula bacana ali com conteúdos legais, tá? A definição dos objetivos em termos de capacidades e não de comportamentos, tá? Visa ampliar a possibilidade de concretização das intenções educativas, uma vez que as capacidades se expressam por meio de diversos comportamentos e as aprendizagens que convergem para ela de naturezas, podem ser aí de naturezas diversas, tá? Então quando você tem objetivos, você pode inclusive ligar ali vários temas dentro de uma mesma aula e através dessa ligação fazer com que a criança ela aprenda aí várias coisas num único dia de aula, todos ligados através de temas articulados, tá? Então quando você tem o objetivo, ele também, quando você estabelece esse objetivo, um objetivo na sua aula, você consegue inclusive articular diversos temas, diversos eixos ali dentro de uma mesma temática, tá? Então é muito positivo, porque você trabalha inclusive diversas habilidades aí e interesses também das crianças. Embora as crianças desenvolvam suas capacidades de maneira heterogênea, ou seja, cada um, né, no seu tempo ali, a educação ela tem por função criar condições para o desenvolvimento integral de todas as crianças, considerando também as possibilidades de aprendizagem que apresentam nas diferentes faixas etárias, tá? Então, mesmo a criança aprendendo cada uma no seu tempo ali, a educação ela tem essa função aí de criar condições para o desenvolvimento integral de todas ali, considerando aí as possibilidades de aprendizagem, mesmo até, porque mesmo as crianças aprendendo cada uma no seu tempo, pessoal, elas trabalhando de forma conjunta ali, com interação social, trabalhando em conjunto ali com os colegas, elas acabam uma auxiliando a outra, e a educação acaba acontecendo, tá? Você, por exemplo, às vezes o professor pode ficar meio perdido e falar assim, pô, mas se cada um aprende no seu tempo, principalmente professor novo, ele tem muito aquela coisa assim de falar, puxa vida, mas se cada um aprende no seu tempo, eu tenho que fazer 35 currículos dentro de uma sala de aula e trabalhar com cada criança em particular? Não, tá? Quando você trabalha em grupo com as crianças ali, você permite que aquela criança que tem um pouco mais de dificuldade, ela vá com o tempo, né? Claro, isso não acontece numa aula. Você permite que ela vá avançando ali e se inteirando com os demais alunos, à medida que os que sabem mais acabam auxiliando aqueles que sabem menos. Tá? E, gente, eu já trabalhei dessa forma e foi muito legal. Eu tinha mais ou menos uns 7 ou 8 alunos meninos e o resto era tudo menina. E os meninos, claro, não tinha interesse, aquela coisa, era muito difícil. Então, como eram mesas redondas, eu comecei a colocar um menino em cada mesa. Então era uma mesa de meninas e só um menino lá. E os meninos ficavam meio bravos, porque eles queriam sentar junto. E eu comecei a trabalhar dessa forma. Então os meninos que no começo não demonstravam interesse e tal, eles começaram, as meninas, a ajudar eles, né? Elas não discriminavam, elas ajudavam os meninos ali que tinham mais dificuldade, e logo aqueles garotos começaram a evoluir bastante. Isso foi uma coisa muito positiva, foi uma coisa muito legal, tá? Então o trabalho em grupo, ele auxilia também nessa questão aqui da individualidade, embora cada um é heterogêneo, tem o seu tempo de aprendizado, mas o trabalho em grupo também auxilia bastante aí para que a sala, não que haja uma homogeneização na sala, não é essa a intenção, mas a intenção é que ninguém fique para trás, tá? E ninguém saia correndo na frente ali aprendendo 10 vezes mais e o outro coleguinha, pelo contrário, ele já aprendeu, ele vai buscar ensinar aquele outro coleguinha, ajudar ele, e isso é muito legal, muito positivo. Mas para que isso ocorra, pessoal, faz-se necessário uma atuação que propicia o desenvolvimento de capacidades envolvendo aquelas de ordem física, afetiva, cognitiva, ética, estética,
de relação interpessoal e inserção social. Então, assim, é necessário que o professor propicie aí o desenvolvimento de diversas capacidades aí para que isso aconteça também, tá? Senão a criança ela não vai progredir também se o professor não procurar trabalhar isso. E como que a gente vai trabalhar dessa forma? A gente vai trabalhar com pinturas, né? Vai trabalhar ali também com escritas, coordenação motora. Lembrando que a educação infantil, a gente não pode se apegar a papel, então a gente vai até trabalhar isso daí, mas de uma forma mais branda, tá? A gente vai trabalhar muito aí com rodas de conversa, com músicas, com histórias, no parque também, através de muitas atividades físicas, mesmo até porque a educação infantil ela não tem a educação física em si, então o parque dela ela vai ter que trabalhar bastante dessa forma. Então o professor tem que propiciar aí diversas diversas situações aí para que a criança ela possa tá se descobrindo ali onde ela tem mais facilidade, onde ela tem menos. Porque às vezes eu gosto de dar um exemplo aqui, eu vou dar um exemplo do ensino fundamental, mas dá para entender mais ou menos para o infantil, né? O professor ele tem muito aquela coisa de achar que o aluno ele tem que ser bom em tudo. Gente, agora é aula de pintura. Enquanto o aluno não pintar perfeito, puxa, a lição não tá boa. Olha, agora é aula de música. Enquanto ele não cantar perfeito... Gente, tem criança que se dá bem com música, tem criança que se dá bem contando história, tem criança que se dá bem falando, tem criança que se dá bem fazendo uma peça de teatro, tem criança que se dá bem pintando, o outro desenhando, o outro escrevendo. Então, você tem que... o professor ele tem que descobrir qual que é a melhor facilidade que a criança tem para aprender e explorar aquilo. Então, assim, você não vai fazer uma aula de pintura. Você pode até apresentar aquilo para a criança, mas com o decorrer do tempo, o professor vai dar a atividade. Se o aluno quer pintar com canetinha, pinta. Se quer pintar com lápis, quer pintar com giz, quer pintar com tinta. Então você tem que deixar o aluno livre para aquilo que ele quer fazer. Se você pega, por exemplo, um aluno e fala assim, não, você tem que fazer essa lição com um lápis. O aluno ele não tem uma coordenação legal para trabalhar, mas, puxa, com uma pintura ali ele conseguiria melhor. Então você não pode querer que o aluno seja bom em tudo, tem que descobrir aquilo que ele tem mais facilidade e trabalhar a partir. Se você dá a ferramenta certa para o aluno, ele vai trabalhar aquilo e vai progredir de uma forma muito maior, tá? Do que se você exigir que ele trabalhe com a ferramenta que você quer. Tá bom? Então tem que pegar aquilo ali. Já pensou? Você pegar um Neymar e falar, não, Neymar, você vai ter que jogar basquete, né? Vai ter que jogar vôlei, né? E o cara é bom no futebol, né? Você vai pegar eu ia falar Tandy, Giovanni, Serginho, só lembro dos antigos aí do voleibol, né? Você pega esses caras novos do voleibol, esses caras do voleibol, você pega um cara desse aí e fala assim, não, você tem que jogar futebol. O cara não vai pra frente, então você tem que dar a ferramenta certa. Aquilo que ele tem aptidão, ele vai fazer e vai, né? Ser um cara bacana aí, né? Vai ser um cara que vai progredir, vai fazer sucesso, vai trazer medalhas aí pro país. Da mesma forma, a criança, né? Ela vai crescer, ela tem que achar a aptidão dela. E dessa forma, você tem que dar as ferramentas certas para que a criança possa progredir. Se você fica obrigando a criança a trabalhar da forma que você quer ali, ela não vai progredir, você vai dizer, essa criança aí não tem jeito, ela não aprende. Tá? Mas você está dando a ferramenta errada para ele, beleza? Aqui vai falar... Nós vamos falar um pouco, pessoal, sobre cada uma dessas capacidades, tá? Que é a física, afetiva, cognitiva, ética, estética, relação interpessoal e inserção social. Nós vamos falar aqui bem rapidinho, talvez eu só faça a leitura, porque às vezes a leitura fica tão clara que não precisa nem de explicação, tá bom? Mesmo até porque o tempo aí já está passando. Então, capacidades de ordem física, elas estão associadas à possibilidade de apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, tá? Então, aqui está falando sobre o uso do corpo, né? As atividades físicas aí. Capacidades de ordem cognitiva estão associadas ao desenvolvimento dos recursos para pensar, uso e apropriação de formas de representação e comunicação envolvendo resolução de problemas, tá? Então fala aí sobre a escrita. As capacidades de ordem afetiva estão associadas à construção da autoestima, às atitudes de convívio social e à compreensão de si mesmo e dos outros. Então fala aí sobre a interação social, a criança, né, aprender a conviver com as outras crianças, ser reconhecidas e respeitadas pelos colegas também, para que a autoestima dela cresça, que ela realmente veja que vale a pena viver. Grosseiramente seria isso, né? Que a criança não fique triste ali e fale, nossa, ninguém gosta de mim. Não, que ela, né, tenha essa questão aí que trabalhe inclusive a autoestima dela. As capacidades de ordem estética estão associadas à possibilidade de produção artística e apreciação dessa produção oriundas de diferentes culturas, tá? Então a estética tá ligada aí às produções artísticas. As capacidades de ordem ética, tá? Não é estética, estão associadas à possibilidade de construção de valores que norteiam a ação das crianças. Então, o certo, o errado, tá? O que pode fazer, o que não pode. Não pode rir do coleguinha, não pode discriminar o coleguinha porque ele é negro ou porque ele é evangélico, né? Ou, no caso dos mais velhos ali, de repente ele está descobrindo a sua sexualidade de uma outra forma. Então, envolve aí a questão da ética, a questão de valores, de respeito mesmo.
A capacidade de relação interpessoal, elas estão associadas à possibilidade de estabelecimento de condições para o convívio social. Isso implica aprender a conviver com as diferenças, temperamentos, intenções, hábitos e costumes, tá? Então, ó, interpessoal também está meio ligado aí à ética. As capacidades de inserção social estão associadas à possibilidade de cada criança perceber-se como membro participante de um grupo, né, de uma comunidade, uma sociedade. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque trabalha aí a questão da criança perceber que ela não é o reizinho, né? Lá na casa dela, ela é o filho único, neto único, lá ela se sente o reizinho. Quando ela chega na escola, é onde ela vai começar a perceber que existem outras crianças e que ela não é especial lá, todos são especiais, todos ali são iguais e ela é só mais uma criança inserida naquele meio, ela não é melhor do que ninguém ali. E não vai receber um tratamento especial. E para finalizar, pessoal, para que se possa atingir esses objetivos, é necessário selecionar conteúdos que auxiliem o desenvolvimento dessas capacidades, ou seja, trabalhar aí, pessoal, conteúdos aí que vá favorecer o desenvolvimento dessas capacidades. Pessoal, vou fechar essa videoaula aqui. Isso aqui eu falei meio rápido, mas depois vocês vão pausando, dá para fazer anotações, tá bom? Vou fechar essa aula aqui pedindo desculpa, realmente, não é que eu tô bravo, não, que não era o momento de eu fazer aula. Gente, é que eu comecei a aula umas 3 vezes e 3 vezes eu fui interrompido ali, eu fiquei bravo, porque eu falei, agora eu vou fazer a aula, tá? Então procurei dar aula da melhor forma possível aí, desculpa se eu dei umas gaguejadas, tudo, tá? Mas vocês, quem ainda não é professor, vocês vão chegar nessa fase, e quem já é professor, tenho certeza que compreende aí, né, que até para fazer videoaula tem momentos aí que parece que a gente não tá legal, tá? Mas foi uma coisa que eu comecei a videoaula umas 3 vezes, aí eu falei, pelo amor de Deus, gente, quem aguenta? Então peço perdão para vocês, mas procurei dar a melhor videoaula, tá? Eu não achava justo também eu parar e deixar para dar videoaula aí amanhã, que eu tivesse um pouco melhor, e atrasar um dia de trabalho, porque o concurso está chegando e a gente precisa estar com o material pronto, tá bom? Desejo a todos aí bons estudos, obrigado pela compreensão, viu, gente? Não esquece de dar continuidade aí, porque tem bastante aula aqui do referencial, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.